Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui fazendo o nosso planejamento de trabalho na NBA do dia 30/1, segunda-feira. Estamos aqui acabou de começar o terceiro quarto do jogo do Milwaukee. O Milwaukee amassando, como falei ontem, New Orleans sem o Zion é um deserto. Mas vamos focar no amanhã, que na realidade parece que o domingo na NBA virou segunda e a segunda virou domingo. Porque hoje só teve 4 jogos e amanhã a gente tem 8 jogos. Filadélfia e Orlando, jogando aqui Brooklyn e Lakers, jogo para dar uma aprofundada legal. Minnesota é forte em casa, quero só olhar o dedo desse jogo. Minnesota e Sacramento novamente. Oklahoma e Golden, jogo bom, linhas que eu gosto de trabalhar. San Antonio Spurs e Washington Wizards. Dallas Mavericks e Detroit Pistons, muito cuidado com o Dallas sem Doncic. Acredito que pela lesão não volta. Não me aprofundei sobre previsão de tempo de volta, gravidade da lesão. Phoenix Suns e Toronto. Já no dia 31, mas que pra gente aqui no Brasil a gente conta como a mesma. Já no dia 31 pra gente no Brasil, mas que como é a mesma rodada, porque ela seria no mesmo dia, a gente faz a análise junto, que é o jogo da meia-noite, Portland e Atlanta. Então vamos começar pelo Filadélfia. ODD, que é a ODD esmagada do Fila. Que é a ODD esmagada do Filadélfia. Aqui você vai ver o Filadélfia em cá. O Filadélfia no geral, 25 vitórias, o Filadélfia vem crescendo muito, porque Embiid e Harden jogando sem lesão, o que eu falei do Orleans com o Zion, o Filadélfia tem em dobro, porque ele tem o James Harden e o Joel Embiid. Então os dois juntos sem lesão, você vê que o negócio muda, né? Então vamos Fila em casa. Perdeu pro Oklahoma, perdeu pro Chicago. O Chicago é uma incógnita violenta. Ganhou do Denver, ganhou do Brooklyn, ganhou do Detroit. Orlando fora, 4 derrotas. Uma vitória contra o Portland, perdeu pro Miami, perdeu pro Washington. Orlando fora dos seus domínios. Orlando é um time fraco, né? Aqui é Filadélfia, cravado. Mesmo com a ODD esmagada, dificilmente o Filadélfia não ganha esse jogo. E aí você pode buscar a linha do Harden, 7 assistências, 15 pontos. Quem gosta de arriscar um pouco mais, uns 20. Embiid, 25 pontos, 7 rebotes. O duplo de ambos, que é um pouco mais arriscado, porque o duplo você raramente pega alguém que faz vários duplos consecutivos, e quando você pega, que nem eu peguei o Jovic, no jogo que você vai o cara não faz o duplo. O ODD lá embaixo só para dar aquela engordadinha. Então vamos mudar de jogo aqui, vitória do Filadélfia, 25 do Embiid, 15 do Harden, 7 rebotes do Embiid, 7 assistências do Harden. É as linhas melhores para trabalhar nesse jogo. Brooklyn e Los Angeles, vamos olhar essas ODD, jogo equilibrado, Brooklyn em casa, Los Angeles fora, mas o LeBron jogando muito. O LeBron está prestes a ser o maior pontuador da NBA. Dificilmente ele não vai se tornar o maior pontuador da história da NBA. Eu não sei exatamente quantos pontos falta, mas agora em janeiro ele já atingiu a marca dos 38 mil pontos. O maior é o Kareem Abdul-Jabbar, que também era pivô do Lakers. Então é só a gente saber em qual jogo, se Deus o abençoar, ele não sofreu uma lesão, que a gente torce porque é um grande jogador e as marcas foram feitas para ser quebradas. Em breve ele está fazendo isso aí e ele vem jogando demais. ODD. Não apareceu o ODD da Bet, hoje me basear pela da Bet. 1,24, 1,25. Vou falar o que eu falei do Boston. Tá muito esmagada. Então o Brooklyn não vai ganhar? Não, o Boston ganhou. O Boston ganhou. Mas o trabalho que o Boston teve para ganhar do Lakers no sábado não é para uma ODD 1,29.
E isso você consegue prever antes do jogo. Ah, e amanhã o Brooklyn vai lá e dá uma surra. Pode acontecer, mas não é essa disparidade. Não é essa disparidade, na minha opinião. Entendeu? Na minha opinião. Quem assistiu Lakers e Celtics? Lakers na casa do Celtics. Não é o Lakers em casa. O Lakers na casa do Celtics. Avalia quem assistiu aquele jogo se é um ODD 4,25. Aqui eu buscaria handicap de pontos do Lakers. A mesma coisa que eu falei no Boston lá. Ó. O Boston tu pegaria mais 10. Mais 10 pro Lakers. Ah, não. Sempre avisando. A aposta ela precisa ser feita perto da hora do jogo, porque você vai saber quem tá dúvida, quem vai jogar, quem não vai jogar. A gente às vezes espera até muito próximo do jogo por conta disso. Por quê? Porque um jogador, dois jogadores influencia. O Brooklyn tá sem o Kevin Durant, mesmo vindo, vamos lá, no H2H. Não, olha o Brooklyn em casa. Ganhou do Knicks, perdeu dos Pistons, perdeu do Oklahoma e perdeu do Boston, jogo normal. E ganhou do San Antonio e do Knicks. Vamos olhar, o Lakers fora deve estar vindo com 5 derrotas, não é possível. Porra, esquece essa DD do Brooklyn, tá errado isso aí, pô. Ah, não vai ganhar, não, então não vai ganhar? Não, pode ganhar, mas não para essa disparidade. Olha lá o que eu falei aqui, ó. 125 a 121, 105 a 105 e o Lakers foi roubado, o LeBron fez... O LeBron sofreu falta do tanto. O Celtics é que nem o Corinthians, é sempre ajudado. Não tem jeito. O Portland. O Lakers ganhou do Portland fora, perdeu do Denver, ganhou do Sacramento, ganhou do Charlotte. Cara, um cara ousado aqui, às vezes ele se arriscaria nesse 4,25 do Lakers. Ó, um x-bet ela tá mais normalizada aqui, ó, rabiscada, não sei porquê. Estaria mais normalizada, não é que essa porra quebrou, né? Um x-bet que tava dando golpe nos outros. Foda como tem gente pilantra. Mas aqui é handicap do Lakers. Aí a linha do Cal Irving, 20 a 25. Nicholas Claxton, 7 rebotes. Uma linha boa também. Duplo do Claxton. Los Angeles é aquela que tende quase sempre a bater. 25 pontos do Papai LeBron, 7 rebotes e 5 assistências. Com o Davis jogando, você pode segurar um pouco os rebotes. Tentar fazer 5-5 e um handicap. Ontem o Davis não foi tão bem nos pontos, acertou uma cesta de 3 no final, linda. Terminou com 16 pontos, não é a média que normalmente ele faz. Foi bem nos rebotes. Você pode buscar também duplo do Davis. O DD deve estar lá embaixo, porque o Davis pega duplo quase todo jogo. 15 pontos do Davis é uma linha mais segura, mas ele tende normalmente a fazer 20 pontos, mas a segura é 15. Então você vai pegar isso aí, ó, tudo você consegue montar algum bilhetinho lá, alguma múltipla lá. Handicap do Lakers, mais 8, mais 10, por aí. 20 pontos do Cal Irving, 25 para quem quiser ser um pouco mais agressivo. 7 rebotes do Nicholas Claxton, duplo para quem quiser ser mais agressivo. LeBron, 25, 30 para quem quiser ser mais agressivo. Ontem o LeBron fez acho que 40 e pouco, não me recordo. Ontem, né? 5 rebotes, 5 assistência ou 7-5, só que o 7 ele tem pego. O 7, se a gente olhar, é 10 de 10. Só que uma hora ele não vai pegar esses 7 rebotes por conta do Davis, pega muito rebote. Ontem o Davis não teve uma minutagem tão grande na quadra. No segundo quarto quase não jogou. Foi onde tanto e LeBron pegaram muito mais rebotes. E do Davis, 15 pontos, eu não iria no 20. Ah, é porque tomou um head ontem com 20. Não. É porque ele não tá tendo a minutagem ideal que ele normalmente teria, talvez por estar voltando de lesão. E aí duplo do Davis, 10 rebotes. Então vamos para a próxima. Que eu quero olhar a ODD.
Tava 2,30. Vamos lá. Equilibrou. O Minnesota é muito forte em casa. Cara, quem tá acompanhando todos os vídeos, eu falo isso quase todo dia. Eu vou te mostrar porque eu falo isso quase todo dia. Ganhou do Sacramento, ganhou do New Orleans, ganhou do Houston, ganhou duas do Houston, ganhou do Toronto, aí perdeu para Denver e Utah, ganhou do Cleveland, ganhou do Phoenix. É 7 de 10 em casa. Minnesota é forte. Eu não trabalho linha de jogador do Minnesota porque o Minnesota não é um time que eu acompanho. Eu quero até começar a acompanhar mais. Quero abrir mais meu leque de times que eu acompanho. Que eu consigo ter uma leitura melhor de linha de jogadores. Então eu preciso acompanhar mais jogos do Minnesota para começar a ter essa leitura. Só que eu vejo o jogo do Minnesota sempre de passagem, ou quando é contra algum time que eu tenho uma melhor linha de jogador, eu busco melhores linhas de jogador, e o Minnesota em casa é forte, tu vê. Não sei se a pressão da torcida era o Santos na Vila. Faz tempo que o Santos não é forte em lugar nenhum, cara. Vamos parar de falar de futebol, que dá tristeza. Sacramento perdeu pro Minnesota, aí fora ganhou do Los Angeles, ganhou do San Antonio, ganhou do Utah, perdeu pro Memphis. Não é que o Sacramento não pode ganhar do Minnesota, não é que o Sacramento é fraco. Só que eu assistindo os jogos do Minnesota, eu falei aquele dia que 2,37 para mim a odd estava desregulada. Quem pegou Minnesota 2,37, Minnesota ganhou. E aqui para amanhã, mesma odd assim, Minnesota de novo. Minnesota de novo. Por quê? Porque o Minnesota é forte em casa. Ah, se você quiser às vezes então fazer, vou buscar um handicap positivo do Minnesota, você mais seguro. Aí vão colocar aí Sacramento de 5 assistências é muito seguro dos Sabonis. 7 é boa, mas ontem mesmo nesse jogo último ele fez 5. 10 rebotes dos Sabonis. Vai ter jogo que ele não vai pegar 10 rebotes, mas a média dos Sabonis é de 12 ou 13 rebotes, se eu não me engano. É a melhor média da NBA. É ele, de rebote, Antetokounmpo e o Julius Randle. Randle ontem mandou 58 por 1 ponto do Randle. 1 ponto do Julius Randle. Vamos que vamos. De'Aaron Fox 15 e o Sabonis também 15 pontos e duplo. Sabonis lembra do Jovic, mas Sabonis tende a fazer duplo todo o jogo. Então aqui, se for buscar vitória Minnesota, se for dar uma equilibradinha, faz um handicap positivo do Minnesota ali, mais 4. Com essas linhas que eu falei aí do Sabonis. 5 mais seguras, 5 rebotes, 7 assistência. E o duplo. Daniel, quando tu tá falando 5 rebotes, 7 assistência e o duplo, melhora a ODD, porque ele pode ter com a assistência e fazer 8 rebotes. Então não é a mesma coisa você colocar 10 rebotes para um cara que nem o Sabonis. É diferente pro Embiid, quando você coloca duplo do Embiid e você vai querer colocar 7 rebotes, não muda tanto a ODD. Por quê? Porque o Embiid não vai dar 10 assistências se ele der a ODD lá em cima. Então é isso que você tem que avaliar, você tem que entender, conhecer o jogador para saber se quando você coloca um duplo, se vai mudar você colocando as duas linhas abaixo. Aí eu vou falar aqui jogadores que mudam isso. Doncic, Sabonis, Jovic, LeBron, eu nunca fiz, mas provavelmente deve mudar. Westbrook. Vocês estão entendendo? Leitura de jogo. Isso é leitura de jogo. Então vamos lá. Próximo jogo. Aqui, cara, o Oklahoma é um time que eu gosto muito de trabalhar as linhas de jogador. Pode ser porque normalmente elas são regulares. Pode ser, tô com aquela felicidade do G-Day, 2 cestas no último minuto, quando não ia acontecer, aconteceu. ODD 1,70 pro Warriors fora, 2,35 pro Oklahoma. O Warriors tá oscilando demais essa temporada, demais. Vamos olhar o H2H aqui. 100 to 100.
Oklahoma em casa ganhou do Cleveland, perdeu pro Atlanta. Não, desculpa, eu não tava em casa, tava no total. Oklahoma em casa, 4 vitórias. Ganhou do Cleveland, perdeu pro Atlanta, ganhou do Indiana, ganhou do Dallas e ganhou do Washington. Golden fora. 3 vitórias contra Cleveland, Washington ganhando do mesmo time, e San Antonio. Perdeu pro Chicago e perdeu pro Boston. Cara, equilibrado. O Warriors é um time forte. Aqui ela não tá buscando essa linha por causa do histórico dos últimos jogos. O Warriors, ele sempre pega o ODD baixa por causa do histórico. Mas não tá jogando o histórico que ele tem do atual campeão. Eu buscaria um positivo do Oklahoma em linha de jogador. E se eu tivesse que escolher alguém para ganhar, eu iria de Oklahoma. Se eu tivesse que escolher o vencedor, eu iria de Oklahoma. Linha de jogador, Giles Alexander, 25 pontos. É 10 de 10. Se a gente for buscar lá, não vou buscar no coisa lá no soft score. Mas é 10 de 10, é 9 de 10. O Julius Alexander, muito jogo, 25 é regularidade. Aí tem um jogo que ele faz 30 e pouco, 40. Então, Julius Alexander, 25. O G-Day, eu tenho pego a linha de 15, mas está vindo sempre no último quarto. Então, talvez a de 10 mais segura. O G-Day eu vou de 5 rebote e 5 assistência. O G-Day costuma passar essas linhas. Mas eu não tenho confiança do 7, por quê? Porque ele alterna os dois. Ele sempre está em cima dos dois e ele alterna. Tem vezes que ele faz o duplo com 10. O G-Day é o que eu falei também. Se você botar aí G-Day duplo 7 e 7, a ODD vai variar. Sabe por quê? Ele faz duplo com rebote, ele faz duplo com assistência. É o que eu falei no jogo anterior. Mas eu não vou buscar duplo do G-Day porque não é com tanta frequência. Ele não é aquele cara que faz quase 10 sempre. Ele oscila ali entre 4 e 8 nas duas. Umas às vezes está mais ruim no rebote e ele muitas vezes não tem tanta minutagem na quadra. É isso que precisa se tomar cuidado. Então, o G-Day eu não iria no pontos, porque eu tenho muita coisa para trabalhar. O G-Day eu iria se fosse assistência e rebote. Se for pontos, 15. Mas eu não iria. Golden State, 25 do Curry, 3 bolas de 3. Aí você pode buscar 7 rebotes do Lovely, se ele jogar. Você pode buscar 15 pontos do Paul, de 15 a 20 do Thompson. Aí você pode variar, mas se eu fosse montar um bilhete aqui, eu botaria Oklahoma de 5 a 10 pontos, handicap positivo. Quanto muito mais você passar de 5, a ODD vai ficando esmagada, mas vai ficando mais segura. 25 do Alexander, 25 do Stephen Curry, 3 cestas de 3 do Stephen Curry. Eu montaria esse. Deve dar uma ODD aí entre 1.9, 2 e pouco, dependendo de quanto você for nos pontos do Oklahoma. Eu não estou confiante nos pontos do Oklahoma. Aí você busca o rebote e a assistência do G-Day, o 5 e o 5. Que aí a ODD vai até melhorar em relação ao handicap do Oklahoma. Então aqui vamos recapitular. 25 do Alexander, 5 rebotes, G-Day, 5 assistências G-Day, 25 do Curry, 3 cestas de 3 pontos do Curry, 4 é um pouco mais agressivo, mas a média dele é acima de 4. Lovely, 7 rebotes. E aí você pode buscar os 15 do Paul, mas é o mais arriscadinho daí. Então, eu já acho que aí se tu pôs tudo isso, tu já tá uma ODD lá, é ganância. Então, nem faz de conta que eu nem falei dos 15 do Paul e do Thompson. Tá bom? Vamos pro próximo jogo. San Antonio e Washington. Vou olhar aqui, pincelada rápida, dois times que eu não gosto de trabalhar.
não tenho linha de jogador, não gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar contra o Spurs, eu tenho costume de trabalhar contra o Spurs, mas eu não tenho confiança no Washington fora de casa. Nem sei o histórico, mas tenho quase certeza que não vou ter o ODD esmagado, 1,51. Olha o Spurs no geral. Aí o Spurs em casa ganhou do Brooklyn, cara. Ganhou do Brooklyn. Não é de qualquer um. Perdeu pro Clippers, perdeu pro Phoenix, perdeu pro Sacramento, perdeu pro Golden. Nenhum time aí fraquinho. Aí o Washington fora. O Washington fora 4 vitórias. Pelicans, Houston, Dallas, New York e perdeu pro Oklahoma. Aqui, nessa. Aqui, se tu for querer fazer alguma múltipla, o Washington Wizards 1,51. O DD vitória do Washington. Mesmo assim, o San Antonio ganhou do Brooklyn em casa. Mas se tivesse que escolher quem ganha, o Washington Wizards. E aí eu vou mostrar para vocês nas derrotas do Spurs em casa. 10 pontos, 5 pontos, 13 pontos e 30 pontos. Cara, eu não buscaria o handicap, não. 10 pontos, 5 pontos, 1 ponto. Se um handicap do Spurs, 10 pontos, for uma ODD maior que esse 1,51, eu buscaria o handicap de 10 pontos. Se não, eu ficaria com 1,51 para uma eventual múltipla. Aí se fosse só fazer esse jogo, pula. Pula, corta. Pula. Dallas Mavericks e Detroit. Detroit só naquela quinta-feira sinistra lá de quem o Detroit ganhou, acho que foi do... Não vai ver aqui se foi fora. Foi até fora, acho que foi do Brooklyn. Não, ou do Brooklyn foi o San Antonio. Teve um dia sinistro. Dallas, ODD esmagada. Dallas sem Don't, não é tudo isso. Qual que é o ODD do 3,88? Dallas em casa. 2 derrotas. Dallas sem Don't. Derrota pro Washington Wizards. 2 vitórias. Detroit fora. Ganhou do Brooklyn. Perdeu pro Philadelphia. Perdeu pro San Antonio. Ganhou do Golden. Ganhou dos fortes, cara. Aí os que perdeu, 30 pontos do Philadelphia, meu Deus. 12 pontos. Só tomou ele lavada. Mas eu não consigo enxergar o Dallas sem o Don't dando lavada em ninguém, cara. Jogo para não trabalhar também, se for trabalhar só nesse jogo. Se a ODD de 10 pontos do Detroit, de 10 a 15, for maior que esse 1,32 e eu for colocar num bilhete numa múltipla, eu ia de 10 pontos do Detroit, handicap positivo. Depois eu vou começar a fazer uns vídeos sobre explicação de marcos, que esses dias eu falei de marcos e o pessoal não tinha de... como é que se fala? Handicap. Começar a fazer uns vídeos aqui pro canal sobre essas nuances do basquete que muita gente não entende, me pergunta se é igual ao futebol, mas isso é para ir melhorando o canal aos poucos, um projeto não, algo mais pro futuro. Phoenix e Toronto. Siakam. Um 1,75 do Phoenix, 2,25 do Toronto. Phoenix em casa, perdeu pro Dallas, quando foi 27 do 1. Foi o jogo da condição do Don't. Dallas sem Don't. No jogo da condição. E vinha de 4 vitórias. Charlotte, Memphis, Indiana e Brooklyn. Toronto fora. Ganhou do Portland, perdeu pro Golden. Ganhou do Sacramento, perdeu pro Minnesota. Minnesota é forte em casa. Perdeu pro Milwaukee. Aqui, 2 pontos, 5 pontos, 5 pontos, como se chama mais fortinho.
As ODD não tá tão esmagada. Se for trabalhar a vitória do Fênix em casa, tem um histórico melhor. Perdeu um jogo dos últimos 5. Agora, se você quiser montar alguma coisa do Mamute, você vai buscar lá o Siakam, 20 pontos. Handicap, às vezes, do Toronto aí de 5 a 6 pontos, positivo. Mas o melhor aqui, vitória do Fênix. Pra mim, esse jogo, vitória do Fênix. E pra encerrar, Atlanta e Cleveland. Cleveland oscila. Oh, não, desculpa, confundi. Falei do Cleveland e é o Portland. Vamos olhar essas ODD. Tem que estar menor pro Atlanta. Porque o Atlanta também é um time que não... Atlanta é bom linha de jogador, cara. Portland em casa, perdeu pro Toronto, ganhou do Utah, ganhou do San Antonio, perdeu pro Lakers, perdeu pro Philadelphia. Atlanta fora. Atlanta é da Itália. Atlanta perdeu pro Chicago, a Atlanta ganhou fora do Oklahoma, do Dallas, do Toronto e do Indiana. Eu aqui, o Portland em casa, olhando isso aqui, se o Atlanta não tiver alguém que esteja contundido, ou o Portland voltando, alguém que eu não me recordo, Portland não é um time que eu acompanho as linhas dos jogadores, conheço o Lillard assim, de saber o que ele faz normalmente. Quando eu falo conheço, não é que eu não conheço o jogador, conheço as linhas, o estudo das linhas, de entender e falar, mano, esse cara vai bem aqui, esse cara vai bem ali. Então aqui eu iria de vitória do Atlanta, pelo histórico. Um handicap às vezes positivo do Atlanta aí de 5 pontos, até 7. E aí você vai buscar 20 pontos do Trae Young, 7 assistências do Trae Young, Capela, 7 rebotes. Mas teve um jogo aí que o Capela não teve tanta minutagem. E pontos do Capela não, um duplo-duplo para ser mais arriscado. Então encerramos por aqui. Como é que tá lá o Milwaukee, que eu parei aqui pra... A Holiday já passou, mano. Mais um green. Vamos... Isso é pros stories. Quem quiser saber o que aconteceu, vai lá no Instagram, que é uns bagulho muito louco que você faz assim, tipo... Só vendo mesmo. Fiz uma aposta pra arredondar a banca. Tipo, 21. Eu nem estudei ela. Eu estudei a que eu mandei no Telegram. Foi uma aposta mais estudadinha e uma já bateu, tenho certeza, e a outra tá por 2 pontos. Uma bateu e a outra tá por 2 pontos. E a outra eu fui sem estudar. Fiz tipo no conhecimento dos jogadores em si. E aí ela tá por 2 pontos do Antetokounmpo e 3 pontos do Holiday, faltando 7 minutos. Holiday 21. Mas aí eu fiz só para arredondar a banca. Obrigado. Um ótimo final, uma ótima segunda-feira, né? Porque o domingo, meia-noite, já acabou. Uma ótima segunda-feira para todos. Deus abençoe sempre. E vamos que vamos. Até mais.